O trabalho. Capítulo 1. A mediunidade. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João capítulo 4, versículo 1. O termo mediunidade foi cunhado por Hippolyte Denisard Rivail, Allan Kardec, quando ele idealizou a doutrina espírita, e sua origem etimológica é médium mais i mais dade. Vamos encontrar no autor Herculano Pires uma definição bem sucinta. Mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações humanas entre homens e espíritos. Não poderíamos falar de mediunidade sem falar de médium, que é o detentor desta faculdade. Vejamos então. Vamos à definição do termo pelo criador dessa nomenclatura da forma como a conhecemos hoje. Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. A palavra médium vem do latim e significa meio. Portanto, médium seria um intermediário que, no caso em questão, intermediaria a comunicação entre os planos espiritual e o material. Essa capacidade, segundo Herculano Pires, seria natural, ou seja, pertence à natureza humana de forma geral, sem ser característica atípica de alguns indivíduos da sociedade humana. Embora essas palavras tenham surgido e se popularizado com a formação do Espiritismo por Kardec, os fatos que elas designam, mediunidade e médiums, estão intrinsecamente inseridos no desenvolvimento do ser humano sobre a face do planeta, retratados em diferentes épocas e culturas, com outras palavras e abrangências mais limitadas, naturalmente pela falta de capacidade de análise crítica e intelectual, que agora já nos faculta avançar na compreensão desses fenômenos naturais. Segundo Valdeir Bezerra de Almeida, em sua obra A Complexidade da Prática Mediúnica, foi a mediunidade incipiente dos primitivos homens das cavernas que gerou a crença na imortalidade e os elementos básicos da magia e da religião. Dos médiuns primitivos nasceram os xamãs, pajés, feiticeiros e sacerdotes de todos os cultos conhecidos ou já desaparecidos. E mais à frente, conclui o autor, sobre a prática mediúnica, mesmo sendo praticada de forma espontânea e indisciplinada, colocou-se mesmo assim, pela misericórdia do Criador, a serviço do progresso do homem e como meio de aurir recursos do plano maior no alívio às suas dores. Kardec, sob o amparo e orientação dos benfeitores espirituais, veio trazer a essas questões um mais amplo conhecimento, uma ordenação a um aprofundamento de sua compreensão, de forma que seu exercício saísse do campo do misticismo e obscuridade e ganhasse áreas de ciência reconhecida e respeitada como precioso instrumento de construção de uma sociedade mais evoluída, moral e eticamente. A partir de seu melhor entendimento, a mediunidade passa a ser, sob as bases do espiritismo, alavanca para a evolução espiritual da humanidade terrestre, rumo a nova fase de compreensão de si mesma e de seu papel no universo. A mediunidade não é privilégio de eleitos por Deus, é tão somente um potencial humano divergindo em grau de intensidade e manifestação como qualquer outra qualidade ou aptidão humana. Partindo do pressuposto de que os ditos espíritos nada mais são do que homens destituídos de corpos físicos, mas que continuam sendo consciências inteligentes, com emoções, sentimentos, desejos e necessidades tal qual era quando caminhavam nas ruas e conviviam na matéria com amigos, familiares e etc. É natural, portanto, que desejem interagir, comunicar-se direta ou indiretamente com a comunidade humana no mundo corporal, da qual são recém-egressos e da qual continuam a fazer parte, porém agora em outro nível energético. Sobre as bases da doutrina espírita cristã, a mediunidade é entendida e usada como poderoso instrumento de exercício da fraternidade e do engrandecimento dos valores íntimos do homem. Pelo aprendizado que proporciona
conjugando os esforços dos encarnados e desencarnados na elaboração do futuro mais feliz para a sociedade a que ambos pertencem. Através da união fraternal entre as duas humanidades, encarnada e desencarnada, pela ponte da mediunidade orientada por princípios éticos e morais elevados, gesta-se um outro mundo mais justo, fraterno e harmonioso, onde a benevolência e a solidariedade vão pouco a pouco impondo-se e estabelecendo padrões muito melhores de comportamento e convívio social.